A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Alex Magnus. Você está no canal EBD Textuário. Estamos aí no primeiro trimestre de 2024 com o tema O Corpo de Cristo, das nossas lições bíblicas dominical. Vamos estudar hoje a lição número 7, que tem o título O Ministério da Igreja. E é claro que nós vamos então fazer um estudo do nosso textuário. O nosso textuário ali, ele vai falar sobre a questão dos apóstolos, profetas, também evangelistas, pastores e doutores. Eu aqui escolhi uma palavra, escolhi a palavra apóstolo. E a pergunta que eu faço para você: você sabe o que é um apóstolo? Você sabe qual é o seu significado? Existe apóstolos nos dias de hoje? É o que nós vamos estudar a partir de agora no nosso textuário. Convido a você para nós estar lendo Efésios 4:11, aonde diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outro para profetas, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores. Efésios 4:11. E eu separei aqui uma palavra para nós analisar, para nós estudar um pouquinho mais a fundo. E esta palavra que eu escolhi aqui foi a palavra apóstolos. O que é, afinal de contas, um apóstolo? Será que existe apóstolos nos dias de hoje? E qual é o seu significado? É isso que nós vamos estar aprendendo hoje. Bom, para começar, eu quero trazer aqui o significado da palavra apóstolo, que vem lá do grego, né? Apóstolos. E significa aqui um delegado, um embaixador do evangelho. Também apóstolo, ele significa um mensageiro, aquele que é enviado. Alguém que é enviado para uma missão específica. Então esse título, apóstolo, ele ali quando nós analisamos o Novo Testamento, nós vamos ver que esse título apóstolo, ele é aplicado a certos líderes cristãos ali do Novo Testamento, e ele é um mensageiro, ele é um representante de quem envia. Nós vamos analisar ali também os 12 discípulos de Jesus, que Jesus escolheu, Mateus 10:2, que está aqui dentro na nossa lição. Nós vamos analisar aqui Lucas capítulo 6 e versículo 12 e 13. Eu até quero ler aqui Lucas capítulo 6. Veja que interessante. Lucas capítulo 6 e versículo 12 e 13. Olha o que diz. O subtítulo, né? A eleição dos 12. Versículo 12. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aqui os versículos restantes vai falar os nomes de cada um. Então, Jesus ali, ele escolheu os 12 apóstolos. Nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo ali em Romanos, capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1. Nós temos também o exemplo ali em Lucas 11 e 49, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E interessante que Hebreus 3:1, Jesus também é chamado de apóstolo. Você quer ver? Hebreus capítulo 3 e versículo 1. Jesus é chamado de apóstolo. Hebreus 3:1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial,
Fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Glória a Deus por isso. Nós vamos observar também que Barnabé também é chamado de apóstolo, ali em Atos 14, versículo 4 e 14. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ali em Gálatas 1,19. Então, a palavra apóstolo ali são títulos aplicados a certos líderes ali do Novo Testamento. E hoje, será que existe apóstolos nos dias de hoje? Bom, esse termo apóstolo, ele também é usado ali no Novo Testamento num sentido muito especial. Em referência àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele para pregar o evangelho, para estabelecer igrejas. E eu estou falando sim dos 12 apóstolos e também do apóstolo Paulo. Eles tinham autoridade ímpar na igreja, no tocante à revelação divina, a mensagem original do evangelho, como ninguém mais tem hoje. É só nós analisar ali Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós vamos ver que ninguém mais tem essa autoridade. Então, os apóstolos ali do Novo Testamento, eles foram os mensageiros originais. Eles testemunharam, eles são representantes do Senhor crucificado, do Senhor ressurreto. Eles foram as pedras fundamentais da igreja. E a Bíblia diz que onde Cristo é a pedra principal, é a pedra angular. Então você veja que ministério de apóstolo, nesse sentido, é exclusivo. Não há repetição. Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores. Conforme 1 Coríntios 15, versículo 8, não existe mais. Interessante nós note que os 12 apóstolos, eles foram selecionados pelo Senhor Jesus, e nós vimos que Judas, que foi o que caiu, e assim ele foi excluído, e nós vamos observar ali que Matias, ele foi escolhido no lugar de Judas, conforme Atos 1:16, 26. Então note que uma das qualificações que Matias tinha que cumprir para poder ser selecionado era ter visto o Senhor ressuscitado, conforme Atos 1:22. Mais tarde também nós vamos observar o apóstolo Paulo. Ele foi selecionado de uma maneira muito especial, e esta é a razão porque o Senhor lhe apareceu, né? Uma vez que ele não teria essas qualificações para ser apóstolo, se ele não tivesse visto o Senhor depois da sua ressurreição. 1 Coríntios 9, versículo 1 e 2, capítulo 15, versículo 8. Então aqui, apóstolo é alguém enviado com uma missão. No caso ali do Novo Testamento, no sentido especial, apóstolo tinha que ter algumas qualificações. E nesse sentido, hoje não existe mais apóstolo. Por isso, nós entendemos que hoje a igreja ela envia missionários, né, que praticamente faz a mesma função de um apóstolo, de ser um mensageiro, de ser uma pessoa enviada pela igreja para uma missão. Então, a igreja hoje usa esse termo de missionários, já que o termo apóstolo tem algumas qualificações, um termo muito pesado, e para não dar esse peso todo, hoje nós temos aí os missionários, né, um outro termo aí, mas que continua sendo essenciais para o propósito de Deus. Um missionário é uma pessoa essencial. Se a igreja parar de enviar pessoas, como os missionários, pessoas cheias do Espírito Santo,
Então a propagação do evangelho ficará parada em todo o mundo. Por outro lado, se a igreja enviar tais pessoas, enviar os missionários, a igreja está cumprindo a sua tarefa, permanecerá fiel à grande comissão do Senhor, conforme ali Mateus 28, do 18 ao 20. Espero, meus irmãos, que você tenha compreendido. Estudamos aqui apenas uma palavra, a palavra apóstolo. Nossa lição nós vamos tratar ali 18 de fevereiro, lição número 7, o ministério da igreja. Participa aí você também na sua cidade, da escola bíblica dominical, e seja abençoado em nome de Jesus. Esse foi o nosso textuário, canal textuário, e que Deus abençoe. Se inscreva no canal e seja abençoado. Nós vamos estar trazendo aí esses significados do nosso texto áureo, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.